Ela não aparece nos 10 mandamentos, nunca foi chamada por Moisés, nem andou com os discípulos, mas sua sombra está por trás de algumas das maiores quedas de Israel. Uma mulher? Não exatamente. Uma deusa pagã tão sedutora, tão envolvente, que levou reis à idolatria, profetas ao confronto direto e uma nação inteira à ruína. Enquanto todos olhavam para Baal, ela agia nos bastidores, corrompendo corações com rituais sexuais, postes sagrados e promessas de fertilidade. Azerá, conhecida também como Astarote ou Ashtoreth, era a principal deusa feminina dos cananeus, frequentemente associada à fertilidade, maternidade e sensualidade. Ela era considerada a consorte do deus supremo El e, em outros momentos, companheira de Baal, o deus das tempestades e da fertilidade masculina. Seu culto era profundamente envolvido com elementos sexuais, o que a tornava extremamente atrativa para povos vizinhos, inclusive para os israelitas. Os postes de madeira chamados de postes ídolos, ou Asherim, eram erguidos em sua honra em colinas, templos e até mesmo próximo ao templo do Senhor em Jerusalém. A presença desses objetos não era apenas simbólica, mas parte de rituais sensuais e orgiásticos. A Será representava um tipo de espiritualidade sedutora que mexia com os desejos mais profundos da carne. A origem desse culto remonta aos povos semíticos ocidentais, especialmente os fenícios e cananeus, que viam na fertilidade da terra e no poder sexual forças divinas a serem adoradas. O nome Aserá aparece em inscrições antigas de Ugarit, onde ela é descrita como a mãe dos deuses e uma das figuras centrais do panteão. Ela era vista como protetora da vida, do crescimento e da sexualidade, tanto humana quanto agrícola. Não era incomum que mulheres e homens participassem de cultos a ela, buscando prosperidade, descendência ou favor nas colheitas. O problema é que tudo isso vinha acompanhado de práticas que desrespeitavam completamente os princípios morais e espirituais dados por Deus a Israel. Era uma religião baseada em prazeres, onde o pecado se disfarçava de espiritualidade. O envolvimento com a Será não era apenas uma escolha religiosa, era um mergulho cultural e social no modo de vida cananeu. Os israelitas, ao entrarem na Terra Prometida, foram advertidos por Deus inúmeras vezes para destruírem os altares e imagens dos povos pagãos. No entanto, os vestígios de Azerá continuaram a seduzir, reaparecendo em diversas gerações. A idolatria nunca se apresentou como algo grotesco. Ao contrário, ela era bela, desejável e prometia recompensas rápidas, o que tornava a figura de Azerá ainda mais perigosa. Quando Israel tolerava essa deusa, não estava apenas errando em doutrina, mas permitindo que o povo se entregasse a uma vida dupla. Um pé no altar de Deus, outro nos rituais escandalosos da deusa estrangeira. A ligação entre Azerá e Baal reforçava ainda mais o poder do culto, já que ambos eram vistos como casal sagrado, divindades complementares da fertilidade. Enquanto Baal era invocado para trazer chuvas e vigor, Azerá representava a terra fértil e a mulher sedutora. Juntos, seus cultos envolviam atos sexuais públicos como forma de imitar os deuses e garantir fertilidade. Essa perversão espiritual corroía lentamente a identidade do povo de Deus, fazendo com que o sagrado fosse misturado ao profano. Muitos reis israelitas, em momentos de crise, recorriam a esses cultos buscando proteção ou prosperidade. Mas tudo isso apenas aumentava a ira do Senhor, que via o coração de Israel se dividindo cada vez mais. A presença de Azerá em Israel se manifesta com força, especialmente nos livros dos reis e crônicas. Durante o reinado de vários monarcas, postes de Azerá foram erguidos até dentro de Jerusalém. Isso revela não só uma apostasia generalizada, mas também uma inversão completa dos valores espirituais. A mulher mais temida de Israel não empunhava espada,
não sentava no trono, ela reinava nos desejos ocultos, nos corações divididos e nos sacrifícios secretos. O nome Aserá podia mudar de acordo com a cultura. Ashtoreth, Ishtar, Astarte. Mas a essência era a mesma. Uma força espiritual sedutora, capaz de cegar até os mais piedosos. Se esse tipo de conteúdo te inspira e te ensina algo novo, já aproveita para se inscrever no canal e escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre interessante saber até onde essa mensagem está chegando. Agora, vamos voltar para o vídeo. Ao contrário de outras figuras bíblicas, Aserá não aparece como personagem, mas como presença constante, como tentação velada. E talvez isso a torne ainda mais perigosa. Não é necessário que ela fale, nem que apareça. Sua influência se dá através dos costumes, das concessões, dos pequenos desvios tolerados em nome da conveniência. Aserá representa tudo aquilo que parece natural, mas que em seu fundo espiritual é destrutivo. Ela se esconde por trás do argumento da fertilidade, do sucesso, do prazer legítimo. Mas o que ela oferece, na verdade, é contaminação do culto verdadeiro e rompimento com o Deus de Israel. É impossível entender a decadência espiritual de Israel sem considerar o papel central de Aserá. Os reis não apenas permitiram seu culto, muitos o incentivaram. Os profetas não apenas denunciaram seus postes, eles os destruíram com suas próprias mãos. O confronto entre a adoração ao Deus verdadeiro e a deusa cananeia é um dos eixos centrais do Antigo Testamento. E o mais alarmante, Aserá nunca deixou de existir. Ela apenas mudou de nome, de aparência, de discurso, e o que começa com uma curiosidade cultural pode terminar com um coração totalmente corrompido. O culto a Aserá não invadiu Israel de forma abrupta, mas se infiltrou sutilmente através de alianças políticas e casamentos com povos pagãos. O caso mais emblemático foi o casamento do rei Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e sacerdote de Baal e Aserá. Essa união não foi apenas conjugal, foi também espiritual e cultural. Jezabel não apenas trouxe consigo a adoração a Baal, mas promoveu ativamente o culto a Aserá entre os israelitas. Ela financiava os profetas pagãos e espalhava postes ídolos por todo o reino. A nação que deveria ser exclusiva do Senhor estava agora se curvando diante de postes de madeira dedicados à sensualidade e à idolatria. Acabe, que deveria liderar o povo segundo a lei de Moisés, tornou-se um dos reis mais ímpios de Israel, principalmente por permitir e endossar o culto a Aserá. Em vez de destruir os altares pagãos, ele os restaurava. Em vez de convocar o povo à santidade, deixava-se levar pelas pressões da rainha estrangeira. Jezabel, com sua força manipuladora e domínio religioso, tornou-se símbolo do poder sedutor da idolatria. O templo de Baal foi construído em Samaria e, junto a ele, as imagens e postes de Aserá dominavam a paisagem. O povo via nisso prosperidade e fertilidade, mas o céu via traição. A sedução do culto a Aserá não se limitou ao reinado de Acabe. Após sua morte, muitos outros reis seguiram pelo mesmo caminho. Roboão, filho de Salomão, também permitiu altares e postes ídolos nos altos de Judá. Manassés, um dos reis mais perversos de Judá, chegou a colocar um poste de Aserá dentro do próprio templo do Senhor em Jerusalém. Isso não era apenas desobediência, era profanação deliberada do espaço sagrado. A idolatria se institucionalizou e Aserá foi tratada com o mesmo respeito, ou até mais, que o Deus de Israel. A corrupção espiritual era tão profunda que os próprios líderes religiosos começaram a se misturar com os rituais de Aserá. Sacerdotes levitas, que deveriam zelar pela pureza do culto, participavam de festas pagãs e celebrações em honra à deusa. As fronteiras entre o culto verdadeiro e o falso
foram se tornando cada vez mais tênues. O povo já não via problema em adorar a Deus e, ao mesmo tempo, participar de festas cheias de imoralidade e rituais sensuais. Era como se Azerá tivesse entrado pelas portas do templo e se assentado no altar. Com o passar do tempo, as práticas pagãs se tornaram parte da cultura popular. Famílias erguiam postes de Azerá em suas casas ou terrenos, e suas imagens eram vistas como símbolos de boa sorte e fertilidade. O culto deixou de ser apenas dos reis e se espalhou pelas tribos. Cada geração ia se distanciando mais da aliança feita com Deus no Sinai. Os profetas alertavam, mas o povo endurecia o coração. Afinal, era mais fácil e prazeroso seguir uma religião permissiva do que obedecer aos mandamentos exigentes do Senhor. Azerá, assim, se tornou uma espécie de religião paralela dentro de Israel. Havia festas, cânticos, oferendas e até prostituição cultual, tudo em nome da fertilidade e da prosperidade. Não se tratava apenas de buscar outros deuses, mas de satisfazer os desejos carnais sob a aparência de espiritualidade. Essa mistura era extremamente ofensiva aos olhos de Deus, que via seu povo se vendendo por prazer e conveniência. E ainda assim, poucos percebiam o quão longe haviam ido. O culto parecia comum, cotidiano, mas era a raiz de todo o afastamento. A infiltração do culto a Aserá revela uma lição espiritual profunda. O pecado raramente se apresenta como pecado. Ele se disfarça de tradição, de cultura, de estratégia política, até se tornar parte do sistema. Quando Israel percebeu, já estava dominado. A mulher mais temida de Israel não tinha nome entre os reis, mas estava por trás das decisões que destruíram o coração da nação. E o pior ainda estava por vir, pois os profetas de Deus não iriam se calar diante dessa abominação. Entre todos os profetas que se levantaram contra o culto a Azerá, Elias foi o mais marcante. No tempo de Acabe e Jezabel, o profeta surgiu como uma voz solitária em meio a uma nação corrompida. Enquanto centenas de profetas de Baal e Azerá comiam à mesa da rainha, Elias vivia oculto, sustentado por corvos e viúvas, aguardando o momento exato para confrontar o pecado. Ele não apenas denunciava a idolatria, ele desafiava diretamente os representantes dessa falsa religião. Foi por isso que ele se tornou o homem mais odiado da corte real. Jezabel mandou matar os profetas do Senhor, mas Elias escapava, sustentado por Deus. O momento mais simbólico desse confronto se deu no Monte Carmelo, descrito em 1 Reis 18. Ali, Elias chamou todo o povo de Israel e confrontou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. O desafio era claro, que o Deus verdadeiro respondesse com fogo sobre o altar. Os profetas pagãos clamaram, dançaram, se cortaram, mas nada aconteceu. Elias, por outro lado, orou com simplicidade e o fogo do céu caiu, consumindo o sacrifício, a água e até as pedras. Aquilo foi um divisor de águas. O povo caiu com o rosto em terra e declarou que só o Senhor era Deus. Mas Jezabel, ao saber do ocorrido, jurou matar Elias. Mesmo diante de ameaças, Elias não recuou. Ele se escondeu sim, mas não abandonou sua missão. A coragem do profeta demonstrava o quanto o culto a Aserá era uma força espiritual real e ameaçadora. Não era apenas um erro teológico, era uma estrutura de poder sustentada pela sedução, pelo medo e pela manipulação. Elias enfrentava mais do que falsos profetas. Ele enfrentava uma cultura inteira rendida ao pecado. Sua luta era contra os altares visíveis e também contra os corações divididos do povo. E o que ele fez no Carmelo ecoaria por gerações. Outro profeta fundamental na denúncia desse culto foi Jeremias. Séculos depois de Elias, já com o reino de Judá prestes a ser destruído, Jeremias advertia sobre os mesmos pecados.
Ele denunciava os altares pagãos erguidos nos montes e a adoração secreta feita por mulheres e homens dentro de casa. Azerá ainda estava viva no meio do povo, com outros nomes, outras formas, mas com o mesmo efeito devastador. Jeremias chorava ao ver Jerusalém tão contaminada, a ponto de o povo dizer: deixamos de ter prosperidade desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus era uma referência direta a Azerá ou Ishtar, dependendo da tradução e da época. O povo acreditava que ela lhes dava proteção, colheitas e segurança, mesmo diante da destruição iminente. Jeremias, indignado, proclamava que era justamente esse culto que estava trazendo a ira de Deus. Mas o povo, endurecido, se recusava a ouvir. Eles preferiam confiar nas mentiras doces da idolatria do que nas duras verdades do profeta. Jeremias se tornou, assim como Elias, um solitário, rejeitado pela própria nação que tentava salvar. Outros profetas também se posicionaram contra Aserá: Miqueias, Oséias, Ezequiel. Cada um, em sua época, denunciava a mesma raiz, a infidelidade espiritual. Eles não viam a idolatria como simples desvio, mas como adultério contra o Deus que havia libertado Israel do Egito. Oséias, por exemplo, usava sua própria história de casamento com uma mulher infiel como metáfora do relacionamento entre Deus e o povo. A prostituição espiritual simbolizava claramente o envolvimento com deuses como Baal e Aserá. Era um grito profético: voltem ao Senhor, pois Ele é misericordioso. A força desses profetas estava em sua conexão direta com Deus, mas também em sua disposição de se opor ao sistema, mesmo sabendo que seriam perseguidos. Eles não buscavam aplausos nem posição política. Elias, Jeremias e os demais estavam dispostos a morrer, se necessário, para defender a santidade do nome do Senhor. E por trás de todos os confrontos estava ela, Aserá, não com espada, mas com influência. Não com guerra, mas com sedução. Uma deusa invisível, mas que fazia reis caírem, templos se corromperem e o povo se perder. E sua influência ainda não havia terminado. As consequências do culto a Aserá não demoraram a se manifestar. O declínio espiritual de Israel começou a se aprofundar logo após a institucionalização da idolatria. O coração do povo foi se afastando do Senhor, e com isso vieram crises políticas, derrotas militares e instabilidade social. Cada vez que um rei permitia ou promovia os rituais dedicados à deusa cananeia, o povo mergulhava mais fundo em práticas que deturpavam completamente a aliança com Deus. As leis dadas no Sinai foram ignoradas. O sábado foi profanado e o templo contaminado com imagens e postes pagãos. Deus, em sua longanimidade, enviou profeta após profeta, alertando sobre o juízo iminente. Mas o povo endureceu. Em 2 Reis 17, lemos que os israelitas seguiram as práticas das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Eles queimavam incenso a Aserá, adoravam aos postes ídolos e sacrificavam seus próprios filhos em rituais. Sim, Aserá estava por trás até mesmo dos sacrifícios humanos, uma prática abominável diante de Deus. O povo havia se tornado pior do que os cananeus. Não restava mais remédio. A paciência divina estava chegando ao fim. Foi então que veio a ira de Deus, primeiro com o reino do norte, Israel, que caiu diante da Assíria no ano 722 a.C. Samaria foi invadida, seus habitantes levados cativos, e povos estrangeiros foram trazidos para habitar a terra. A promessa da terra, feita a Abraão, agora estava ameaçada por causa da infidelidade. Os profetas tinham avisado: a idolatria não era apenas uma questão de culto errado, mas uma violação da aliança, algo que traria juízo coletivo. Aserá, com sua aparência maternal e sedutora, estava no centro da destruição de uma nação inteira.
O reino do sul, Judá, ainda resistiria por mais tempo, mas seguiu o mesmo caminho. Manassés, rei de Judá, foi além de seus antecessores. Ele construiu altares para Baal, ergueu postes de Azerá no templo e encheu Jerusalém de sangue inocente. Sob seu reinado, a idolatria atingiu o ápice. Mesmo com reformas posteriores, como a de Josias, o dano já havia sido profundo demais. Em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. O templo foi destruído, Jerusalém foi queimada e o povo levado cativo. A promessa de ser povo exclusivo do Senhor foi quebrada por causa da prostituição espiritual. O mais impressionante é que os rituais de Azerá eram praticados abertamente, mesmo com o templo do Senhor ainda funcionando. Essa convivência entre luz e trevas mostra o quão cega a nação havia se tornado. Eles achavam que podiam servir a dois senhores, adorar a Deus no sábado e dançar nos altares pagãos nos outros dias. Essa duplicidade custou caro. O próprio Deus declarou por meio dos profetas que não aceitaria corações divididos. O culto a Azerá tornou-se símbolo da infidelidade máxima, de um povo que trocou a glória eterna por prazer momentâneo. A queda de Israel e Judá não foi apenas militar, foi espiritual. A proteção divina foi retirada, porque o povo escolheu outros deuses. E não qualquer deus, mas uma deusa que personificava tudo aquilo que era oposto ao caráter de Deus. Sensualidade desenfreada, manipulação, mentira e perversão. Os profetas viam nisso uma traição conjugal. Deus, como esposo fiel, havia sido abandonado por uma noiva infiel. Azerá não precisou usar espadas. Ela apenas ofereceu o que a carne desejava. Isso foi o suficiente para destruir séculos de bênçãos. Mesmo após o exílio, os efeitos do culto a Azerá ainda ecoavam. O povo carregava cicatrizes espirituais profundas. O retorno à Terra Prometida não foi apenas físico, teve que ser também espiritual. E a lição permanecia clara. Toda vez que Israel flertou com outros deuses, a consequência foi o caos. Azerá ensinou isso da forma mais dolorosa possível. Mas o ciclo ainda não havia se encerrado. O espírito por trás dessa deusa ainda continuava rondando. E ela seria temida não apenas pelo passado, mas pelo que ainda era capaz de fazer. Azerá não era temida como uma deusa de guerra, mas sua influência era mais devastadora do que qualquer exército inimigo. Ela não conquistava pela força, mas pelo desejo. Seu culto apelava diretamente às fraquezas humanas, especialmente à sensualidade e ao orgulho. Era um poder invisível, mas dominante, que se infiltrava nos palácios, nos lares e até no templo de Deus. Profetas como Elias e Jeremias não a temiam porque ela possuía um exército, mas porque sua influência era sutil, espiritual e contaminava até os mais piedosos. Ela destruía sem levantar uma espada. O temor em torno de Azerá vinha de sua capacidade de corromper reis. Acabe, um dos reis mais poderosos de Israel, tornou-se um servo do culto dela, conduzido por Jezabel. Manassés, mesmo sendo descendente de Davi, entregou o templo para a idolatria a essa deusa. Não era apenas um culto entre o povo, era algo que dominava a liderança da nação. Isso tornava sua influência ainda mais perigosa. Um rei corrompido pela idolatria não apenas se perde, mas arrasta toda uma geração. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel e Judá. Além dos reis, Azerá também atacava a estrutura profética e sacerdotal. Muitos falsos profetas se levantaram em seu nome ou em nome de Baal, defendendo práticas que contradiziam a lei de Deus. Alguns até diziam falar em nome do Senhor, mas ensinavam que era possível misturar o culto verdadeiro com os rituais pagãos. Essa manipulação espiritual confundia o povo e dificultava ainda mais a pregação dos profetas legítimos. O medo que Elias sentiu ao ser ameaçado por Jezabel não foi covardia,
Foi o reconhecimento de que ele enfrentava um sistema inteiro alimentado por uma deusa sedutora. Os rituais associados a Aserá também causavam temor por sua natureza abertamente depravada. Prostituição cultual, orgias nos altares, sacrifícios humanos, tudo era justificado como adoração. Esse nível de corrupção moral chocava até mesmo os povos vizinhos. Em Israel, o que deveria ser terra santa se tornava palco de escândalos espirituais. Por isso, os profetas se encolerizavam tanto ao ver postes ídolos erguidos em lugares sagrados. Aserá havia transformado a adoração em espetáculo imoral, e isso tornava sua presença ainda mais ofensiva ao Deus de Israel. O aspecto espiritual da influência de Aserá também era profundamente maligno. Não era apenas uma questão de imagens ou tradições, havia uma força demoníaca por trás desse culto. Os profetas sabiam disso. O próprio Elias, ao desafiar os profetas de Baal e Aserá, não estava apenas enfrentando homens, mas potestades espirituais. O fogo que caiu do céu foi mais do que um sinal. Foi um confronto direto entre o Deus de Israel e os poderes ocultos que dominavam a nação. Esse tipo de batalha espiritual gerava temor até mesmo entre os mais fiéis. A temida influência de Aserá também se manifestava na sua persistência ao longo das gerações. Mesmo após reformas religiosas e destruição de altares, seu culto voltava com força. Era como uma praga espiritual. A cada geração, surgia um novo rei que reerguia os postes, reintroduzia os rituais e afastava o povo da aliança com Deus. Isso mostra que Aserá não era apenas uma deusa antiga, mas um símbolo de um padrão de pecado que insistia em retornar. O medo vinha da constatação de que ela parecia nunca morrer completamente. Mais do que uma entidade mitológica, Aserá se tornou o retrato de tudo aquilo que seduz o povo de Deus e o afasta de sua presença. Ela não era temida apenas por sua imagem, mas pelo estrago que deixava por onde passava. Israel a conhecia não pelo nome, mas pelas consequências. Templos profanados, famílias destruídas, fé diluída. E mesmo quando era esquecida por alguns, suas práticas e símbolos permaneciam nos hábitos e nas tradições. Era isso que mais amedrontava os profetas, o quanto ela conseguia permanecer disfarçada, mesmo após ser denunciada e rejeitada. Embora os postes ídolos de Aserá tenham sido derrubados há séculos, seu espírito continua agindo de forma disfarçada no mundo atual. Hoje, ela não se apresenta com imagens de madeira, mas com ideologias, desejos e valores que seduzem o coração humano. A idolatria moderna não exige altares visíveis, mas exige atenção, tempo e devoção. O culto à sensualidade, ao prazer e ao sucesso rápido é o novo Asherá dos nossos dias. Muitos cristãos, sem perceber, têm dividido o altar de seus corações entre Deus e essas novas versões da velha deusa. A Aserá moderna pode estar nas telas, nas redes sociais, nas músicas que promovem valores contrários à palavra. O sexo se tornou banal, a exposição do corpo virou arte e a busca pelo prazer se disfarça de liberdade. Não é coincidência. É o mesmo espírito de sedução que operava nos templos pagãos, agora reformulado em linguagem contemporânea. Quando uma geração normaliza aquilo que Deus condenou, os postes ídolos voltam a ser erguidos, desta vez nos lares, nas mentes e até dentro das igrejas. A batalha agora é pela santidade da alma. A idolatria disfarçada é ainda mais perigosa porque parece inofensiva. Não se trata de negar Deus abertamente, mas de tentar conciliar a fé com os prazeres do mundo. Assim como Israel queria adorar ao Senhor e a Aserá, ao mesmo tempo, muitos hoje querem seguir a Cristo, mas sem abrir mão de hábitos e desejos que contradizem a santidade. A mistura continua sendo o maior veneno espiritual. Deus ainda exige exclusividade. Ele ainda é um Deus ciumento,
E Aserá continua oferecendo o tipo de adoração que ele mais abomina, aquela feita com o coração dividido. Outra lição importante é sobre vigilância espiritual. Os profetas antigos lutaram contra Aserá porque sabiam que o povo facilmente se esquecia dos mandamentos. E o mesmo acontece hoje. Não basta ter conhecido a verdade, é preciso permanecer nela. A idolatria moderna está nos detalhes, naquilo que se consome, no que se valoriza, no que se prioriza. E muitas vezes o erro começa pequeno, com concessões sutis. É assim que o coração se afasta e os postes ídolos voltam a ocupar o centro da adoração. A luta contra Aserá não é apenas histórica, é espiritual e contínua. Cada cristão precisa olhar para a sua vida e perguntar: existe alguma Aserá em meu coração? Alguma área onde busco prazer, identidade ou segurança fora de Deus? A idolatria não começa com uma imagem, mas com um desejo mal direcionado. E quando não é tratado, esse desejo se transforma em hábito, e o hábito em culto. Foi assim que Israel caiu. E é assim que muitos têm caído nos dias de hoje, pensando que estão apenas aproveitando a vida. O confronto que Elias teve no Monte Carmelo ainda é atual. Ou Deus é Senhor absoluto, ou o coração está dividido. Não existe meio termo. O fogo só cai sobre o altar puro. O chamado continua: até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18:21. Essa pergunta não era só para Israel, é para nós hoje. A decisão de viver em santidade, resistindo aos encantos da cultura, é o verdadeiro sacrifício exigido por Deus. É tempo de derrubar os postes, limpar os altares e restaurar a adoração verdadeira. Aserá, no fundo, é um alerta vivo de como o ser humano pode corromper a adoração e tornar o sagrado em espetáculo. Mas também é uma oportunidade de vigilância. Se Israel tivesse ouvido os profetas, talvez sua história teria sido diferente. E se ouvirmos hoje, ainda há tempo para reconstruir o altar e recomeçar. A pergunta que fica é: o que precisa ser derrubado na sua vida? Qual ídolo está ocupando o lugar que pertence só a Deus? O mesmo Deus que confrontou Aserá com fogo ainda quer purificar corações nos dias de hoje. A história de Aserá não é apenas uma curiosidade do Antigo Testamento. Ela é um espelho, um reflexo perturbador de como o ser humano pode trocar o Deus vivo por deuses que massageiam o ego, alimentam os desejos e corrompem a alma. E a pergunta que precisa ecoar dentro de nós é simples, mas profunda. O que tem ocupado o trono do seu coração? Você pode até não ter postes ídolos no quintal, mas será que não está sacrificando sua fé em altares modernos? Redes sociais, vícios secretos, busca insaciável por prazer e status. O culto a Aserá nunca foi tão atual. E talvez, assim como Elias, você também precise restaurar um altar esquecido e pedir fogo do céu. Você está disposto a derrubar os altares que construiu com suas próprias mãos? A limpar sua vida daquilo que, mesmo normal, tem sufocado sua comunhão com Deus? Ou vai continuar cocheando entre dois pensamentos? Qual tem sido a sua Aserá? O que tem seduzido sua fé, afastado sua mente da palavra e silenciado a sua oração? Escreva nos comentários com sinceridade. Esse é o seu Carmelo. E pode ser o início da sua transformação. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te despertou, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo assim, profundo, bíblico e direto. Mas vá além. Torne-se um membro do canal e apoie essa missão de levar a verdade da palavra de Deus a mais pessoas. Juntos, vamos espalhar o conhecimento que transforma e exaltar o nome daquele que nunca teve começo e nunca terá fim.